Exatamente no dia que eu tô lançando esse vídeo, 2 de janeiro, Nosferatu tá estreando no cinema. E cá entre nós, quando a gente fala sobre filme de terror, poucos nomes são tão imortais quanto o desse vampiro. Por isso no vídeo de hoje nós vamos mergulhar nesse legado imortal e com isso entender que será que esse clássico precisa realmente de um remake? Então fica comigo porque ao longo desse vídeo a gente vai explorar absolutamente tudo. Desde a origem desse clássico até o seu impacto visual que moldou e continua moldando o gênero do terror até hoje. Oi, eu sou o Raoni Soares e um fato que é completamente inquestionável é que a gente vive aí a era dos remakes. Muitos clássicos vêm ganhando novas versões, alguns de forma completamente desrespeitosas e desnecessárias, manchando essa trajetória tão bonita no legado desses filmes. E agora foi a vez de um dos maiores vampiros da cultura pop, o Nosferatu. E pode ser que essa lenda do cinema não esteja voltando agora por acaso. O que parece que a gente vai ver nesse novo remake é mais do que uma simples recriação, é a reinvenção de uma obra que mudou a forma como olhamos o medo na tela. E só isso já coloca sobre esse filme uma grande e pesada responsabilidade, porque o que é interessante é a gente parar para pensar como um filme que foi lançado lá em 1922 continua tão relevante e influente em tudo que a gente conhece acerca do gênero do terror ainda hoje em dia. Ele moldou muito, e se só por isso você acha que seria o suficiente para criar grandes expectativas para esse filme, basta a gente pensar um nome por trás desse remake. Mas antes da gente prosseguir, eu quero pedir para você já deixar o like no vídeo se você curte esse tipo de conteúdo. Isso é muito importante para o meu engajamento, porque faz com que outras pessoas que também curtam esse tipo de assunto encontrem o meu conteúdo. Sem falar que eu sei muito bem que se você deixar para depois, você provavelmente vai acabar esquecendo. Quando a tela escura se ilumina, mostrando a primeira imagem do Nosferatu, ali você já percebe que está diante de algo que vai marcar a história do cinema para sempre. Mas antes do Conde Elorc aparecer, é preciso a gente voltar um pouco no tempo, mais precisamente lá para 1922, na Alemanha, quando F.W. Murnau, que era um diretor com uma visão um tanto quanto revolucionária, decidiu trazer à vida um personagem que se tornaria uma lenda. Ele foi uma criação que, por sua ousadia, viria a conquistar o status de um dos maiores clássicos do cinema do terror. Esse filme foi uma adaptação não autorizada do Drácula, o romance do Bram Stoker. Só que ao invés de pagar pelos direitos da adaptação do livro, o cineasta Murnau e sua equipe criaram uma versão disfarçada, mudaram o nome e detalhes para evitar reclamações da família do Stoker, que detinha os direitos dessa obra. O que ninguém esperava, ou deveria esperar pelo menos, é que depois do seu lançamento, por causa dessa contraversão, o filme acabou enfrentando uma séria e longa batalha judicial. A família do Stoker processou os realizadores desse filme, e o resultado foi uma ordem judicial para destruírem todas as cópias desse filme. Mas para nossa sorte, nem todas foram destruídas. O vampiro que Bram Stoker descreveu com uma elegância e sedução acabou se transformando em um ser muito bizarro e ameaçador. Esse ser que tinha dentes afiados e uma pele muito pálida foi o ponto de partida para uma nova definição do que é um vampiro no cinema. Só que a verdadeira magia do Nosferatu não estava só nesse personagem. O diretor usou tudo o que o cinema daquela época tinha de mais avançado, como sombras, luzes e cenários que se misturavam com o horror psicológico. Com isso, o filme não se limitava apenas em mostrar pra gente um monstro, como levava a gente a sentir o medo de uma forma quase que visceral. As cenas em que o vampiro aparece se movendo nas sombras ou andando pelas paredes, quase como se estivesse em um outro mundo, criaram uma atmosfera que era única, algo que é impossível da gente ignorar. E o mais incrível é que assistindo esse filme hoje em dia, por mais que ele não tenha à sua disposição a tecnologia que a gente tem, ele ainda consegue arrancar arrepios da gente e fazer com que a gente se pergunte o que será que está escondido nas sombras. É você, Satanás! E a escolha de um protagonista tão assustador e estranho assim ajudou a consolidar a ideia de que um vampiro poderia ser muito mais do que apenas um personagem sedutor. Não é preciso de muito pra gente perceber que o Nosferatu não é um personagem bonito e também não é nem um pouco charmoso. Eu sou bonita. Só que isso ajudou a fazer com que ele se transformasse na personificação do próprio medo. Sua aparência grotesca, com aqueles dedos longos como garras, foi uma das primeiras apresentações de um monstro que ficaria gravado na mente de gerações. Só que o mais interessante é que, além do visual do personagem, esse diretor também conseguiu capturar a metáfora por trás dele, que é um ser completamente desumano, que não segue nenhuma regra da natureza, e que é alguém que claramente se encontra totalmente fora de ordem. Antes dele, os filmes de terror eram focados muito mais em
sustos rápidos ou criaturas extremamente fantásticas. Mas com Nosferatu, esse diretor começou a explorar algo que era muito mais psicológico. A tensão crescente, a sensação de que algo estava prestes a acontecer a cada cena, fazia o público ficar totalmente preso à tela. E essa forma de criar terror através da atmosfera e da sugestão foi algo que até outros cineastas logo começaram a adotar depois disso. E o mais interessante é que, apesar de tudo isso, Nosferatu quase nem sobreviveu. Isso porque os estúdios que tinham feito o filme tinham sido processados pela esposa do Bram Stoker. E foi por muito pouco que eles não tomaram a decisão de destruir o filme completamente. Mas como a gente bem sabe, ele acabou sendo lançado e o que quase foi apagado da história se transformou em uma verdadeira lenda. E hoje, muitas décadas depois do seu primeiro lançamento, é impossível a gente imaginar o gênero do terror sem esse filme, principalmente sem esse personagem. Mas o que será que fez de Nosferatu um ser tão eterno que resistiu ao teste do tempo e que mesmo décadas depois continua influenciando novas gerações? Não sei. A gente já sabe que quando ele apareceu em 1992, ele não era apenas um filme de terror qualquer. A resposta para essa pergunta talvez esteja muito além da história de um vampiro, mas sim na maneira como ele foi feito. Em uma época em que o cinema ainda engatinhava, Murnau conseguiu criar algo que não era só sobre sustos, mas sobre a construção de uma atmosfera bem pesada, sombria e até fascinante. A grande genialidade dele estava em entender que o verdadeiro medo não está apenas nos monstros ou em situações perigosas. Ele sabia que apenas a mera sugestão era muito mais poderosa do que mostrar a criatura explicitamente. E isso fez com que ele conseguisse transformar o próprio ambiente em um dos personagens principais da história. As sombras, as cenas de movimento lento e os ângulos inusitados construíram uma sensação de que o mal estava sempre à espreita a cada segundo. E isso, obviamente, não foi algo que se perdeu ao longo do tempo. Ao contrário, se reforçou muito mais. A gente tira pelos filmes independentes que usam e abusam dessa abordagem para conseguir contornar o seu baixo orçamento. Por isso, muitos deles escolhem ficar com essa sugestão ao invés de mostrar algo que pode ser muito mal feito por causa das suas limitações. O que Murnau fez lá em 1922 também com o seu orçamento limitado mostrou como o cinema podia ser muito mais do que apenas um mero entretenimento. Sem falar que Nosferatu também passou a ser um exemplo para outros cineastas e diretores que queriam abordar os monstros de uma outra ótica. Desde Drácula de 1931 até as versões mais modernas dos vampiros, a sombra do Nosferatu sempre esteve e continuará estando lá, influenciando desde a forma como os vampiros são visualizados até a maneira como o medo é transformado nas telas. E também o que faz dele algo tão relevante ainda hoje em dia talvez esteja no fato de como ele conseguiu tocar em algo tão universal, que é o medo do desconhecido. Agora, com esse remake chegando, a dúvida que fica é como todo esse simbolismo e toda essa atmosfera única vai ser trazida de volta. Afinal, Nosferatu é muito mais do que apenas um filme de vampiro. Ele é uma lição sobre como o medo, o suspense e o mistério podem ser usados para criar algo verdadeiramente imortal. Quando falamos de Nosferatu, a gente está falando de um personagem que ultrapassou a fronteira do cinema, da literatura e até da própria cultura pop. Desde a sua criação, esse personagem evoluiu de várias formas, mas a sua essência sempre se manteve a mesma. Ele é a personificação do mal, o símbolo do que é estranho e o ameaçador. Mas o que realmente torna esse personagem tão fascinante não é apenas a sua aparência, mas o que ele representa e como, ao longo de todo esse tempo, ele foi sendo moldado e reinterpretado por diferentes gerações. Ele não ter esse charme e essa elegância dos vampiros que conhecemos hoje fez dele uma figura que representa um simbolismo bem profundo, que é um medo da peste, da morte e da doença. Com o tempo, à medida que o mito do Nosferatu foi se espalhando, ele começou a ser reimaginado de várias formas diferentes. Em diversas versões posteriores, seja no cinema, na literatura ou nas histórias em quadrinhos, o Nosferatu passou a ser explorado de maneiras muito mais complexas. Ele começou a ser visto não apenas como um monstro impiedoso, mas também como um reflexo dos medos e das ansiedades do seu tempo. A ideia de um vampiro imortal que vive além das
as regras da natureza passou a representar a luta contra o próprio tempo, a decadência da sociedade e até a questão de identidade. Em filmes como Nosferatu, O Vampiro da Noite, de 1979, de Werner Herzog, nós vimos esses personagens sendo reinterpretados de uma forma que o tornava ainda mais enigmático e mais humano. Herzog, em particular, conseguiu explorar a fragilidade e a solidão desse personagem, fazendo com que o público passasse a sentir uma certa empatia pelo que era antes apenas uma figura monstruosa. A evolução desse personagem mostra como o mito do Nosferatu foi sendo adaptado conforme as mudanças sociais e culturais de cada época. Agora, nesse remake, a pergunta que fica é: qual será a reimaginação da vez? Será que ele vai ser aquele mesmo Nosferatu de 1922? Ou ele vai vir mais carregado de camada e simbolismos para representar os medos e os desafios da nossa época? Mas uma pergunta interessante é: por que esse remake vem agora? Até porque, como eu falei lá no começo, a gente vive em uma época de remakes. E querendo ou não, isso fez com que o mundo ficasse um pouco saturado dessas refilmagens e dessas reinvenções de filmes tão clássicos. Bem, para começar, esse novo filme está sendo produzido por ninguém menos do que o Chris Columbus, conhecido por trazer o Harry Potter e a Pedra Filosofal à tela junto com sua filha Eleanor Columbus. E esse fator por si só já gera uma certa expectativa alta. Isso considerando que a experiência desse diretor no mundo do cinema é simplesmente fantástico. Mas eu acho que o grande chamariz dessa obra tá no Robert Eggers, que é a pessoa que está assumindo o comando da direção. Ele foi aclamado pelo seu trabalho em filmes como A Bruxa e O Farol. E ele já mostrou ter um talento inato para criar atmosferas densas e cheias de tensão. Ele traz sua visão única para uma obra que por si só já é um exemplo de como o medo pode ser invocado de uma maneira mais sutil, quase onírica. Fora que ele é fã declarado do trabalho de Murnau. E ele tem falado muito sobre como essa história precisa ser preservada, mas também precisa ser atualizada e, de certa forma, desafiada. E ao que parece, ele não quer apenas recriar essa obra-prima de 1922. E outro destaque, além do olhar preciso de Eggers, é a proposta de trazer para a tela um elemento muito importante na obra original, que é a sua atmosfera. Quando Murnau lançou Nosferatu, o filme era mudo e em preto e branco e se destacava pela maneira como brincava com a luz, a sombra e a distorção dos cenários. Esse filme foi, de certa forma, uma revolução estética e é isso que Eggers quer manter intacto. Só que ele não quer se limitar ao simples exercício da nostalgia. Uma das mudanças mais interessantes acho que está na maneira como a personagem da Ellen Hunter, que no filme original era uma figura mais passiva, será retratada agora no remake. Eggers parece ter a intenção de dar a essa personagem um papel muito mais ativo, deixando muito claro que ele não quer se limitar à versão de 1922. E isso já mostra como esse remake não está se prendendo a âncoras, mas sempre buscando esse equilíbrio entre respeitar o legado da obra e, ao mesmo tempo, atualizar suas nuances para esse público mais moderno. Essa mudança no protagonismo feminino, por exemplo, vem como uma maneira de corrigir algo que, para muitos, era uma limitação do filme original, e isso por si só já demonstra uma reinterpretação bem interessante. Ele não está apenas recriando uma história, ele está dando a ela uma nova vida, com uma estética que é fiel ao seu tempo, mas que também traz um toque de contemporaneidade. E isso implica em uma linguagem muito mais crua e uma narrativa mais densa, o que já é uma característica bem marcante do seu trabalho. O que Nosferatu nos deixa mais de 100 anos depois da sua estreia é que o terror nunca perde a sua capacidade de nos perturbar e também fascinar. E goste você de remake ou não, é inegável que eles proporcionam pra gente a possibilidade de revisitarmos histórias clássicas sob uma nova perspectiva, ampliando seu impacto e relevância não apenas para esses fãs mais saudosos, como também para toda uma nova geração que até esse ponto desconhecia essa história. Você chegou no meu canal através desse vídeo e curtiu o conteúdo, me dê mais uma chance. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas publicações. Aqui sempre vai ter algo novo pra gente explorar no mundo do cinema, das séries, dos quadrinhos e muito mais. E nós nos vemos na próxima. Tchau!